E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre AGIs, seguindo o artigo do Ben Goertzel, né, que a gente já estava seguindo. Lembrando que AGI significa Artificial General Intelligence. Então é um termo que tem a ver com criar um sistema, seja robótico ou um tipo de sistema virtual, tipo um software, que consegue pensar, né, que consegue ter inteligência. E aí ele vai mostrar uma citação, né? O Ben Goertzel do Niels Nilsson, que ele vai falar que é um cara muito importante nessa área da inteligência artificial. Aí ele vai dizer uma coisa mais comercial. O que eu quero dizer com comercial? Tem a ver com as aplicações práticas da inteligência artificial das aplicações práticas na economia. Como, por exemplo, se você criar um sistema que tenha um nível de inteligência humana, ia ser necessário que muitas das tarefas que humanos fazem poderiam ser pagas para serem automatizadas. Então, coisas mais industriais. Isso aqui já tem hoje na indústria, né? Você pode ver aqueles robôs da Amazon que eles parecem como se fossem tábuas rolantes, né? Que levam os produtos de um lugar para o outro. Eu não sei se todas provavelmente não. As, as, aqueles sistemas de entrega da Amazon são assim, mas enfim. Provavelmente só nos Estados Unidos. Na indústria a gente vê vários sistemas robotizados, né, para coisas pesadas, coisas que realmente só um robô consegue fazer, para conseguir criar escalar, né, mais a rede de produção de produtos. Enfim, robôs já estão na indústria há muito tempo já, há anos, há décadas, há 2 décadas já poderia dizer. Mas a questão aqui, imagina ter um robô que consegue aprender, um humanoide, por exemplo, que aprende, não precisa nem ser humanoide, mas que aprende com o que o mestre, né, que o, o seu dono, né, entre aspas, comprou ele, fala, né. Então, por exemplo, no caso prático de um garçom, por exemplo, que eu já falei em outro vídeo, tem já, por exemplo, no Japão tem esse tipo de restaurante que tem só robôs, né. Então imagina que esses robôs ele tivesse inteligência, um nível de inteligência que a gente poderia chamar de AGI, e eles conseguissem não só aprender com o que o seu chefe fala, né, mas também com as pessoas, os clientes, né, e aprender com as pessoas ao seu redor, com o mundo ao seu redor, aprender a cada vez fazer a sua função de uma forma cada vez melhor, em vez de ser uma coisa fixa, pré-programada, mas uma coisa que realmente consegue entender o que as pessoas falam, que consegue entender problemas, resolver problemas, enfim. Não só isso, mas todo tipo de trabalho que poderia ser aplicável isso, uma IGI seria muito importante. Até, por exemplo, para ensinar, né? Tá falando de sistemas de educação, né? Não, no sentido de sistemas educáveis, né? Que podem ser educados, que podem aprender e serem ensinados a fazer milhares de trabalhos que os seres humanos podem fazer, né? Então, na parte da indústria, eu acho que na parte de ensino, não. Talvez não. Eu acho que é muito apelão você falar de um robô professor da vida. Aí é uma coisa muito mais complexa. Mas um trabalho mais manual. Não só manual, mas um trabalho que os robôs atuais não conseguem fazer. Por exemplo, de ser atendente de um McDonald's da vida. Eu vi recentemente um vídeo de um McDonald's totalmente industrializado, no sentido de que não tem funcionários, né? Só as máquinas que elas operam a loja. E tem os caras coordenadores que vê se tá tudo certo e tal, corrige as falhas. Mas mesmo assim, a gente poderia pensar, imagina um McDonald's que tem só robôs, eles conseguem fazer comida, entregar as coisas e simplesmente fazer as operações que os seres humanos fazem. E lembrando que o trabalho no- normalmente nesse tipo de fast food, né, não é tão legal, né? Aí eu poderia dizer, nossa, mas vai tirar o trabalho das pessoas, né? Sim, talvez tire o trabalho das pessoas, mas você teria que pensar da escala disso, né? É óbvio que não tem como você pegar todos os McDonald's do mundo atualmente e fazer virar uma coisa automatizada, é impossível. Ia se demorar bastante tempo.
E mesmo que depois de todo esse tempo passar eles conseguissem fazer isso, pô, tem outros empregos que podem ser pegos. Não existe só o McDonald's. Porque se você joga esse argumento no ar, você poderia dizer, então, que sem o McDonald's, então a gente teria um furo na sociedade e a sociedade não conseguiria subsistir sem o McDonald's. Então você vê como esse argumento é falha? De você falar, vai tirar o emprego. Não, porque a questão é que quando você, por exemplo, automatiza uma função, pô, tem milhares e outras milhares de funções que você pode operar que robôs não conseguem. Então a questão é só você. A questão é que, tipo, vão ter empregos quando uma IA for criada, né? Que vão sumir. Mas obviamente as pessoas vão ter que se adaptar a isso, é simples. Na terceira revolução. Terceira? Segunda, não sei. Na revolução industrial mais recente, acho que é a terceira. Teve esses problemas, né? Das pessoas na indústria serem tomados seus empregos de alguma forma, né? Por máquinas mais automatizadas. E aí ser uma guerra, né? Ser todo mundo reclamando e tal. Mas agora tudo tá, sabe? Tudo mudou, né? Tipo, cada vez mais estão industrializando a indústria no sentido robótico. Então a questão é que eu não acho uma coisa ruim você fazer esse tipo de coisa. E pelo contrário, é uma coisa boa, porque você tira esses trabalhos mais manuais e dá para as pessoas trabalhos um pouco mais talvez mais mais aprazíveis, eu poderia dizer uma palavra boa, porque o objetivo seria para robôs para trabalhar em coisas que não são legais de se fazer, né, que o humano não quer fazer, tipo assim, eu não sei quais poderiam ser isso. Chatbot, por exemplo, de coisa de telemarketing. Se você conseguisse criar uma AGI que consegue responder por voz, né, que nem um ser humano, qual o problema de ter robôs nessa área? Eu não vejo nenhum problema. Na verdade, isso já é até feito, pode ser feito agora, né, com a inteligência artificial que a gente tem atual. Não vejo tanto problema nisso. Mas tanto da parte de chatbot como da parte de linguagem falada, né? Mas imagina uma AGI que conseguisse fazer isso. Poderia escalar uma empresa muito mais. Aí as pessoas que trabalham nessa área têm que mover para outra área, é simples. Só, nunca vai ser algo totalmente tipo, puff. Nossa, agora os robôs tomaram toda uma escala de emprego. Não, tem que ser uma coisa também progressiva. Então, por exemplo, vamos supor que é criado uma AGI e isso pode ser aplicável de uma forma barata nas empresas. Então você vai fazer isso gradativamente, ao longo do tempo. Você não vai fazer isso direto, não, nossa, vamos tirar todo mundo, não. Porque seria uma demissão em massa, aí é errado. Então você teria que fazer isso gradativamente para fazer com que as pessoas consigam se adaptar a essa nova realidade. Como foi com a parte da indústria, né? E aí, no artigo, o Ben Gortzel vai citar um livro, né, relacionado com a múltiplas inteligências, né, que é um livro que eu não ouvi falar desse livro, mas eu ouvi falar desse conceito, né, na época da escola, no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, não, no segundo ano do ensino médio, lembro de um professor de psicologia muito bom, por sinal, que até tinha mestrado em psicologia e teatro, né, e tinha um bacharelado em teatro também. E ele era muito bom professor, um dos professores assim mais legais que eu já tive, na questão não só de engraçado, mas coisa de ensinar mesmo. E eu lembro que ele falou sobre a primeira vez que eu ouvi esse conceito foi na aula dele, né? Sobre inteligências múltiplas, né? Da questão de que a inteligência não é uma coisa fixa, mas é uma coisa que pode abranger várias áreas. E isso daí não é uma coisa que esse cara chamado Howard Gardner inventou. Na verdade, você pode ver isso no próprio livro O Sofista de Platão. Tipo, tem uma coisa que fala nesse livro, que é basicamente assim. Uma, uma moça que uma dona de casa, né? Que faz a comida para sua família, né? Você pode identificar a sua habilidade de cozinhar como uma inteligência. Então, dentro da área da inteligência, a gente tem essa parte que tem a ver com a gastronomia, tem a ver com você manusear os ingredientes, você tem que aprender a forma que eles podem ser usados para fazer uma comida que realmente seja boa. Você tem que aprender diferentes múltiplas
formas de fazer aquela comida, de repente com menos ingredientes, fazer novos tipos de pratos, de aprender novos pratos. Gastronomia é uma coisa bem complexa, quando você vê num nível mais tryhard, principalmente em restaurantes. Então, você pode considerar sim uma área da inteligência. Agora, se você falar para um gastrônomo resolver calcular, né, usando a equação de Schrödinger, o movimento de partículas quânticas, ele vai falar, não, eu nunca ouvi falar desse negócio. Como que você vai me pedir, eu, para um gastrônomo, fazer isso? Porque minha área é gastronomia, não é física. Ainda mais quântica, que é ainda mais difícil. Então, só que aí você vai poder, por exemplo, perguntar para um físico. Então você pega um físico PhD em Cambridge, um cara tipo um dos mais conceituados do mundo em teoria das cordas ou em qualquer tipo de teoria complexa, difícil, supersimetria, enfim. E aí você fala, ó, nossa, você é muito bom em física e tal, mas eu queria que você fritasse um ovo. Fritar um ovo é fácil, vou fazer omelete, um bom omelete, não é fazer só omelete, é fazer um bom omelete. Fazer um feijão, um arroz, faz aí, sem olhar no YouTube. Ou até olhando no YouTube. As pessoas mesmo olhando não conseguem fazer. Ele vai ter dificuldade se ele nunca fez isso. Eu sei que eu vou ter com um certo tipo de comidas. Porque eu não conheço isso. Então a pessoa que tem o PhD lá naquela área específica, ela não sabe de outras áreas. Então ela vai saber de matemática, física, de repente filosofia, porque você vai ter que estudar um pouco para entender mais sobre esse tipo de coisa. Mas vão ter áreas que vão escapar do seu escopo de estudo. Então a inteligência é assim múltipla, não só das que a gente vai falar aqui no próximo vídeo, mas ela é múltipla no sentido de qualquer tipo de especificidade que a gente tem numa área, ela é uma inteligência. Ela pode ser considerada uma área dentro de uma inteligência específica. Por exemplo, jogar futebol tem a ver com inteligência sinestésica, e não é fácil você aprender. Então pessoas treinam anos e anos para você aprender isso, até coisas relacionadas a fisiculturismo, ou qualquer tipo de coisa física também tem a ver com sinestésica, principalmente coisas que demandam mais habilidade espacial, como por exemplo na questão de basquete, que é um esporte bem rápido, natação, enfim. Se você pedir para um cara que só faz natação, jogar basquete, ele vai ser horrível. Por quê? Porque a inteligência sinestésica dele, que ele se aprimorou, foi, foi nadar, né? Então, você não pode pedir para um cara que nada querer jogar basquete bem. Por mais que ele vai ter um estado físico bom, de repente ele já jogou alguma vez, mas ele nunca vai ser melhor do que um cara que joga todo dia basquete por anos. Simplesmente porque ele não treina isso. Então, essas inteligências, mesmo que você tenha habilidades na sinestésica, por exemplo, você é uma pessoa que consegue, sabe, aprender os esportes bem rápido, mais que os outros, ou tem habilidades físicas, assim, mais geneticamente melhores, mesmo assim você vai ter que passar por esse processo de aprendizado para cada especificidade dentro dessa área de inteligência. Então, a gente tem que ver a inteligência de forma como compartimentos quase infinitos, né? Porque novas áreas, novos jogos, novos tipos de coisas são inventadas todo dia. E você tem que aprender a fazer essas coisas de forma eficiente. E para isso você vai ter que se moldar, seu cérebro vai ter que se moldar para se adequar à sua inteligência. Então, será que um sistema, uma AGI, poderia fazer isso? Poderia se adequar a novos sistemas para conseguir aprender eles, como na área sinestésica, na área que a gente vai ver intrapessoal, interpessoal, enfim, a gente vai ver mais pra frente. Então era isso. Espero que tenha sido esse vídeo. A gente vai falar sobre isso com mais foco, né? No próximo vídeo. Até mais.